Queridos amigos, paz e bem, salve Maria! Hoje vamos conhecer uma figura muito importante do franciscanismo, mas também pela Mariologia. Estamos falando do bem-aventurado, do beato João Duns Scoto. E vamos tirar algumas informações da catequese sobre o beato João Duns Scoto de Papa Bento XVI, do ano 2007. Assim escrevia Papa Bento XVI: Queridos irmãos e irmãs, quero apresentar-vos uma figura importante na história da teologia. Trata-se do beato João Duns Scoto, que viveu no final do século XIII. Ele nasceu na Escócia, provavelmente em 1266, em um povoado que se chamava precisamente Duns, de onde João Duns Scoto, perto de Edimburgo. Atraído pelo carisma de São Francisco de Assis, entrou na família dos frades menores e, em 1291, foi ordenado também sacerdote. João era dotado de uma inteligência brilhante, pela qual mereceu o título de Doctor Subtilis, doutor sutil. Duns Scoto foi dirigido aos estudos de filosofia e de teologia nas célebres universidades de Oxford e de Paris. Concluída com êxito a sua formação, dedicou-se ao ensino da teologia nas universidades de Oxford, de Cambridge e depois de Paris, produzindo muitas obras. De Paris ele se afastou quando, após o começo de um grave conflito entre o rei Filipe IV o Belo e o Papa Bonifácio VIII, Duns Scoto preferiu o exílio voluntário ao invés de assinar um documento seu ao sumo pontífice, como o rei havia imposto a todos os religiosos. Assim, por amor a sé de Pedro, abandonou o país. No entanto, as relações entre o rei da França e o sucessor de Bonifácio VIII logo voltaram a ser amistosas e, em 1305, Duns Scoto pôde voltar a Paris para lecionar teologia. Sucessivamente, os superiores o enviaram a Colônia, na Alemanha, como professor, mas ele morreu no dia 8 de novembro do ano 1308, com apenas 43 anos de idade. Por ocasião da fama de santidade de que gozava, seu culto se difundiu em pouco tempo na ordem franciscana, e o Papa João Paulo II quis confirmá-lo solenemente beato no dia 20 de março do ano 1993, definindo-o como cantor do Verbo encarnado e defensor da Imaculada Conceição. E nesta expressão está sintetizada a grande contribuição que Duns Scoto ofereceu à história da teologia. Seria bom falar de tudo, mas por enquanto, nesse contexto, vamos aprofundar somente o aspecto mariano. Então, diz Bento XVI, não somente o papel de Cristo na história da salvação, mas também o de Maria é objeto da reflexão do Doctor Subtilis. Na época de Duns Scoto, a maior parte dos teólogos opunha uma objeção que parecia insuperável à doutrina segundo a qual Maria Santíssima esteve isenta do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção. De fato, a universalidade da redenção levada a cabo por Cristo, à primeira vista, poderia parecer comprometida por uma afirmação semelhante, como se Maria não tivesse tido necessidade de Cristo e da sua redenção. Por isso, os teólogos se opunham a esta tese. Duns Scoto, então, para fazer compreender esta preservação do pecado original, desenvolveu um argumento que foi depois adotado também pelo Papa Pio IX, no ano 1854, quando definiu solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. E este argumento é o da redenção preventiva, segundo a qual a Imaculada Conceição representa a obra de arte da redenção realizada em Cristo, porque precisamente o poder do seu amor e da sua mediação obteve que a Mãe fosse preservada do pecado original. Portanto, Maria está totalmente redimida por Cristo, mas já antes da sua concepção. Os franciscanos, seus irmãos, acolheram e difundiram com entusiasmo esta doutrina, e os demais teólogos, frequentemente com juramento solene, se comprometeram a defendê-la e aperfeiçoá-la. E assim o nosso bem-aventurado João Duns Scoto não foi presente, não viu a proclamação deste dogma da Imaculada Conceição,
mas a contribuição dele foi importantíssima, foi determinante para chegar à proclamação desse terceiro dogma mariano, ou da Imaculada Conceição. Que possamos, queridos amigos, nós também ter pelo menos uma parte do amor que o Beato João Duns Scoto teve por Nossa Senhora, a Virgem Imaculada. Deus abençoe você.